Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho. É, o vídeo tá assim meio inconstante, porque assim, como vocês sabem, eu estava fazendo uma pequena reforma, uma reestruturação, sei lá como é que é o nome que pode se dar. Eu sei que a casa estava uma bagunça, na verdade ainda está, mas está bem menos bagunçada. E aí com isso é uma mão de obra até ainda tem que vir aqui gravar na cozinha, porque no escritório e na sala, que é onde eu costumo gravar, ainda está meio impossibilitado. Então, assim, isso dificulta e aí hoje eu não fiz nem pauta, porque quero focar hoje, apesar de ser um assunto árido, mas vamos fazer uma mistura de economia com política. Eu tô abismado. Não, abismado não é uma boa palavra, porque abismado normalmente tem um aspecto negativo, né? Eu estou muito surpreso como o Lula e o Haddad, especialmente, claro que tem várias outras pessoas envolvidas, mas eu estou impressionado como é que eles estão assim, dando um show de política, levando-se em conta, e isso todo mundo tem que ter muito claro na cabeça, que a gente lida com um Congresso que é majoritariamente contrário ao governo, um Congresso que majoritariamente é de direita, extrema direita e centro-direita, e como é que o governo está em pouco mais de 6 meses, a gente pode considerar até 6 meses, né? Mas tá bom, hoje é dia 7, então tá bom, mas 6 meses e uma semaninha o governo está fazendo barba, cabelo e bigode, né? Óbvio que a custas de muita negociação, óbvio que a custas de muita política, cargos, emendas, vamos falar disso daqui a pouquinho, para explicar, para também as pessoas não fazerem, porque a imprensa nisso, gente, eu sempre falo isso, a imprensa, ela cria uma notícia de um jeito que parece uma coisa muito pior do que é. Não é lá muito bom, mas do jeito que a imprensa fala, parece muito pior. E a imprensa não explica. Não explica. Raríssimos os jornalistas que falam, não, peraí, não é tanto assim também, não é bem assim. Então, vamos explicar isso. Mas vamos falar então o que está acontecendo. Já tem uma semana, né? Uma semana e pouquinho, talvez, foi aprovado na Câmara o arcabouço fiscal, com mudanças feitas pela Câmara, que o governo não gostaria muito que fosse assim, mas teve que negociar, negociou e passou. E é um texto bom. É um texto tão bom que o mercado financeiro reagiu bem, que o Banco Central reagiu bem, começou a dizer: agora pode ser que a gente discuta a queda do juro, porque o arcabouço fiscal. O presidente do Banco Central reconhece que as chances de uma desordem fiscal é mínima com o novo arcabouço, ou seja, que ele só não cravou 100%, porque, claro, primeiro que não dá para cravar mesmo, segundo porque ficaria muito ruim para ele, né? Cravar que, com o arcabouço fiscal não tem mais desordem fiscal. Desordem fiscal, gente, vamos lá, só para a gente, né, falar o português. Desordem fiscal é o governo gastar mais do que arrecada, tá? E levar o país à bancarrota em termos de. Não é nem a bancarrota, mas assim, de ter muito déficit fiscal. Tem déficit fiscal porque vem lá de trás. Lembrando também que a previsão para esse ano é um déficit fiscal de 250 bi. Tá lá no orçamento, mas o Haddad já disse que isso vai ficar. O Haddad e a Simone Tebet já disseram que isso vai ficar em torno de cento e pouco bi, metade do que era previsto. Ainda é grave, mas olha, todo país tem dívida de algum jeito. Não existe país que não esteja com dívida nenhuma. Só que o importante é já vai dar uma
declinada grande e há uma previsão de zerar o déficit lá para agosto do ano que vem. Acho que é isso. Mas enfim, voltando. Então, foi aprovado o arcabouço fiscal na Câmara, foi para o Senado. O Senado incluiu duas coisas lá que agora volta para a Câmara. Muito bem. Aí a Câmara tem que voltar a votar o arcabouço fiscal nessas duas questões. Aí, ontem se aprovou a reforma tributária. É a reforma tributária que o governo queria? Não. O governo queria coisas melhores para a gente. Assim, desonerar mais ainda o pobre, onerar os mais ricos, enfim. Tiveram que fatiar a reforma. Então, ontem aprovou e assim, eu reconheço que eu não conheço profundamente para dizer assim, vai ser bom para caramba ou não vai ser bom para caramba. Aí a gente ouve, pô, se o mercado financeiro, se os empresários gostaram, então porque é ruim para o povo. Calma, tem muita gente que tem posições de compromisso com o povo brasileiro, com o povo mais pobre, que diz, não, a reforma é boa. Porque isentou, aí eu vou falar das coisas que eu ouvi e sei. Isentou todos os itens da cesta básica de qualquer tipo de imposto, então isso vai ser melhor do que é hoje, porque hoje, mesmo os itens da cesta básica têm imposto, um imposto reduzido, mas tem, vai zerar o imposto ali. Aí tem um monte de zerar imposto em algumas questões de saúde pública, né, de medicamentos e de próteses, enfim. Tem diminuição boa de imposto para o pessoal os pequenos agricultores. Enfim, é um bando de coisa que eu não vou saber explicar aqui, estou confessando isso. Por outro lado, já se conseguiu incluir, porque isso aí, gente, a reforma, isso é o que eu espero, tá? Eu juro que eu espero isso. Ela vai tirar esse bando de coisa, IPVA, IPTU, e vai ser só dois grandes impostos, né? Com alíquota fixa, né? Para o Brasil inteiro, vai acabar essa balbúrdia que tem, que o ICMS do estado tal é diferente do outro, então a gasolina no Rio Grande do Sul é mais barata do que no Rio, apenas e tão somente porque o ICMS lá é mais barato do que aqui, é mais baixo, a alíquota é mais baixa. Então vai igualar no Brasil inteiro isso, vai acabar essa guerra fiscal, né? Que aí tem isso, a empresa tal uma indústria queria fazer um negócio, uma fábrica na Bahia, mas aí não faz na Bahia, vai fazer no Paraná, porque o Paraná faz uma guerra fiscal isenta vai acabar isso tudo, vai ter ordem tributária. E aí passa a ter, falam em PVA só para a gente entender, mas isso aí foi uma emenda do Boulos que conseguiu ser aprovado, que dono de jatinho, de iate, essas coisas, vai passar a pagar imposto sobre esse bem, coisa que hoje não paga. A gente sabe disso. Enfim. Agora, também é importante, boa parte disso só começa em 2026, amanhã, daqui a um ano, vai estar tudo igual. Aí eu também não sei dizer, paulatinamente isso vai sendo implementado, até porque tem que ser assim mesmo, porque senão você quebra tudo, faz uma confusão, tem todos os sistemas, imagina, todos os sistemas de todas as empresas, o condomínio aqui onde eu moro, lá, a administradora, vai ter que mudar o sistema dela, porque muda completamente. Algumas coisas já estão se juntando. Por exemplo, a arrecadação de imposto de renda na fonte, que eram em duas guias, agora já é numa guia só. Tudo isso já é prevendo a reforma tributária. Mas o mais importante o governo aprovou a reforma tributária com larga margem, é uma PEC, precisava de 308 votos, conseguiu 382 votos no primeiro turno e 375 votos no segundo turno. Passou com larga margem. Aí, fazendo um parêntese na política, o Bolsonaro e seus bolsonaristas mais radicais do PL e de fora do PL, porque tem no Republicanos, tem no PP, até no PDT e no PSD tem.
o Bolsonaro pediu para o pessoal votar contra, e aí 118 votaram contra no primeiro turno, 113 no segundo, basicamente bolsonaristas, ficaram absolutamente isolados, estão absolutamente isolados. Dizem que o Bolsonaro já falou, fizemos merda. Só lembrando que o PT era contra aquela benesse que o Bolsonaro fez na reta final da eleição, com Bolsa Família, que na época eles chamavam de Auxílio Brasil. E todo mundo sabia que aquilo era eleitoreiro, mas o PT, o PSOL e tal, votaram a favor, primeiro para, né, não dar discurso de dizer, olha lá, votaram contra o povo. E segundo, porque efetivamente era benéfico para o povo sobreviver naquele momento. Eles não fizeram isso. Eles sabem que isso era importante. Acabei de ver um vídeo agora patético de um deputado, um gordão, e gordão é ruim de falar agora, né? Um gordão careca, mas o cara é gordão careca. Eu não sei nem o nome dele. E aí diz assim, por que vocês votaram contra? Porque se foi apoiado pelos comunistas, nós somos contra. Mas vem cá, teve gente do seu partido, do PL, é melancia, que é termo que é usado no exército, né? Melancia é verde por fora e vermelho por dentro, ou seja, por fora parece, aspas, muitas aspas, patriota, por dentro é um comunista. Gente, isso é o nível de argumento. Mas enfim, estão ferrados, ficaram muito mal nessa fita, muito mal mesmo. Então, reforma tributária aprovada. E aí, essa parte vão ter duas outras partes. Uma que vai discutir cobrança de imposto sobre dividendos, grandes fortunas e herança, né? E uma outra parte lá que, sinceramente, eu não me lembro. Isso ficou para o segundo semestre, que na verdade é o segundo semestre da Câmara, porque vai ter o recesso agora, né? Então é pós-recesso. E a votação do arcabouço, depois que veio do Senado, e do CARF, que eu vou explicar também, que é muito importante, ficariam também lá para depois do recesso. O CARF já votou hoje. Já votou o CARF hoje. E dizem que vai votar o arcabouço também agora. Cara, o governo está trabalhando muito bem na articulação política. Está funcionando muito bem. CARF. Só para não me perder, eu tenho que falar do CARF, tenho que falar das emendas, para tirar aí uma certa nebulosidade que a própria imprensa deixa criar em cima das emendas. CARF, qual era o problema? O CARF são 30, é um conselho, né? São 30 que compõem. Aí tem 15 do governo, lá do Ministério da Fazenda, e tem 15 grandes empresários. Não é o pobre empresário da esquina, não. São só peso pesado no PIB. Aí o que acontece? Antes era assim, empatou, tá se discutindo os bilhões que a Peugeot está devendo ao governo. Aí o governo vai lá e diz assim, não, tem que pagar. E aí vão os empresários lá, os 15 dos empresários, dizendo, não, tem que pagar não, alivia aí. Aí o que acontece? Empata. Antes, era o seguinte, empatou, um membro do governo desempata. Mas isso, Márcio, é ruim pra caramba, porque o governo vai sempre desempatar a favor dele. Não, definitivamente não. Porque assim, quando o governo entende, e aí eu tô falando de qualquer governo, tá? Quando o governo entende que, realmente vai ser muito pesado, e aí se cobrar isso daquela empresa, nós estamos falando de peso pesado, não esquece bobagem, nós estamos falando de bilhão, tá? Aí, se fizer isso, essa empresa vai quebrar, essa empresa vai demitir um bando de gente, porque não vai ter como, entendeu? Então, o governo, quando tem essas situações, ele até alivia, se não aliviar, renegocia, enfim. Agora, o que não pode, aí o que acontece? Acho que no governo Temer, e o Bolsonaro manteve, inverteram isso. Passa a ser assim, em caso de empate, o empresário é que decide. Gente, aí não tem dúvida nenhuma. O empresário sempre defende o lado do empresário, dos grandes empresários, volto a repetir. E aí, assim, o governo nunca pegava.
Nunca pegava. Então, assim, o grau de sonegação é um absurdo. Algo em torno de 50 bi por ano. Se eu não estou enganado desse número. Algo em torno de 50 bi por ano iam, assim, ó, pelos dedos, pelo ralo, porque assim, vai lá no CARF, empata e os empresários decidem sempre. Aí, nesse caso, é sempre em favor deles, contra o governo, com a tese do, né, para que Estado, para que dinheiro para governo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, o governo propôs, tá todo mundo dizendo que vai ser impossível passar isso, tal, passou na Câmara. Inverte de novo. Volta a ser o voto de Minerva, volta a ser do governo nesses casos. Acertadíssimo. Isso vai evitar a sonegação, vai trazer recursos para o governo, e aí, quanto mais arrecadação, menos risco de, né, alguma desordem fiscal e despesas que podem ser feitas à ordem lá do arcabouço, lembram? De 70% da arrecadação para despesa para saúde, educação, estrada, enfim. Isso é pensado assim, a longo prazo, tá? Isso é assim, para esse governo e para outro, e para outro, e para outro. Né? É uma questão de ordenamento fiscal e evitar sonegação, etc. Medida acertada, aprovada agora na Câmara, tem que ir para o Senado. No Senado não deve ter dificuldade. Aí as negociações. Sim, negociação com o Centrão, negociação. Lula, maestro. Ontem, a Daniela Carneiro, todo mundo sabe que vai deixar o turismo, ela foi lá ontem para entregar o cargo e o Lula, estava tudo combinado. O Lula, legal, Daniela, obrigado e tal, e vai lá botar o carinha lá no turismo que o Centrão quer. Como houve durante um dia uma certa coisa de que, não, o Centrão não vai votar a reforma tributária, o Lula terminou a reunião e disse assim, olha só, a ministra entregou o cargo, mas eu não aceitei não, ela vai continuar no cargo. Rapidinho, o Centrão lá na Câmara foi lá e pum, votou a favor com larga margem, como eu já falei aqui. Então, assim, o Lula é nesse ponto. Mas isso é ruim. Mas, gente, olha só, temos que encarar a realidade. O PT, PSOL que inclusive em alguns momentos não vem com o governo, o arcabouço fiscal votou contra, todo, inteiro. Ontem, 3 deputados se abstiveram. O Glauber, desculpem, pensei numa outra pessoa. A Sâmia, que além de tudo é esposa dele, então assim, acabam pensando mais ou menos, né, no mesmo foco, claro que pode ter divergência, mas e tal. E a Fernanda Melchiona do Rio Grande do Sul, do PSOL do Rio Grande do Sul. Valorosos companheiros, mas, na minha opinião, se equivocaram, porque é um tipo de votação, precisa ter 308 votos. Não é ganhar, simplesmente ganhar. Então, assim, não precisou, mas podia precisar desses 3 votos e aí não teria esses 3 votos. Enfim, mas aí são aprendizados, né? Mas só voltando aqui. Então, o Lula foi maestro nisso. E, mas não, que eu estava falando que ele... ele só tem garantido, em tese, os votos do PT, 67, os 13 do PSOL, dá 80, o PCdoB eu acho que tem 10, dá 90, são 110, 115, 120 votos. É isso que tem. Precisa, para ganhar qualquer coisa, 257 votos. Tem 115, por aí. Quando for PEC, precisa de 308. Tem 115, menos da metade. Como é que faz? Não tem jeito, gostando ou não gostando. Vai ter que conversar, vai ter que negociar cargo e tal. E emenda. Aí a emenda, assim, olha lá, o governo liberou 7 bilhões, o governo está comprando o Congresso e tal, sei lá. É muito diferente das emendas do orçamento secreto, tá? É muito diferente. O que é isso, na verdade? Essas emendas são devidas. Essas emendas, o governo não são aquelas emendas, meu Deus, vou esquecer o nome, impositivas, previstas na Constituição e que os deputados, senadores têm direito. Então, assim, vai ter que pagar. Se não pagar hoje, vai pagar amanhã, vai pagar depois. Então, o que o governo faz? Todo o governo faz.
Tem as emendas, a emenda não é assim, isso é outra coisa que a imprensa fala de um jeito malicioso. Ah, porque aí deu a emenda para o deputado. Parece que deu assim, na mão do deputado, vai lá, tá. Não é assim. O cara diz assim, olha só, eu tenho 10 milhões aqui, que eu tenho direito, eu quero fazer uma ponte lá na minha cidade, que custa 10 milhões. Aí o governo passa lá para a prefeitura lá, que vai fazer a ponte, ou para o estado que vai fazer a ponte. Entendeu? Ah, pode ter corrupção? Pode. Mas você, diferentemente do orçamento secreto, você tem, enfim, organismos de fiscalização, meios de fiscalização, para saber se aquilo está sendo bem usado ou não. Ah, pode falhar? Pode falhar. Pode ter corrupção? Pode ter corrupção. Tem corrupção? Tem corrupção. Mas olha só, o mecanismo é para funcionar. Se ele não está funcionando em algum ponto, há que se ver e há que se corrigir. Mas assim, não é, por si só, não é um mecanismo corrupto. Pode ter, como pode ter em várias coisas, né? Enfim. E aí, o que acontece? Os governos todos fazem caixa com isso. Tem que pagar a emenda lá para o cara mandar fazer a ponte que o cara indicou, e não faz. Fica segurando, fica segurando. Aí o cara fica lá batendo, pô, mas vem cá, aí a minha emenda lá, peraí, que nós estamos com. Semana que vem sai e tal, não sei o que lá. E também para guardar isso para esses momentos. Aí quando chega nesse momento, não está dando a mais, é aquela. Só que assim, aí libera. Ah, deputado, pô, tem aquela emenda lá, cara, você até hoje não pagou a minha emenda. Ah, então tá, então libera a tua emenda. É isso. Então, assim, a imprensa não explica isso direito e dá a impressão de que, primeiro dá a impressão de que é para o deputado, bota na mão do deputado um dinheiro e tal, não sei o que lá. Segundo, dá a impressão de que é um a mais, que é além do que é devido. Não é além. Então teria que pagar até o final, teria que pagar mesmo, porque ela é impositiva. E aí os governos fazem isso, usam nesses momentos de crise para dizer, ah, meu camarada, olha só, tá ruim, vai demorar. Mas se você votar a favor, eu posso antecipar. Não é a melhor forma, mas infelizmente no Brasil é como rola. E aí, assim, ou você faz isso ou você não anda. E o Brasil está andando. De novo, eu estou muito impressionado com... Lembrando, o arcabouço fiscal, o prazo era agosto, para apresentar a proposta. Essa do CARF ninguém esperava. A reforma... esqueci de um detalhe importantíssimo. A reforma tributária há 30 anos é discutida, há 30 anos é prometida. Inclusive nos dois governos Lula e nos governos 1,5 da Dilma. E não se conseguiu fazer, por falta de entendimento. Já estava muito bem elaborada, já estava muito discutida, sim. Mas teve a liderança e a política bem feita, negociada do Lula e do Haddad. O Haddad é um grande vitorioso. Trabalhou bem, discutiu, negociou, viu o que podia negociar, bota daqui, tira dali, tira esse texto, bota aquele texto, muda aquela palavra, muda aquele termo e saiu. É histórico. O Lula e o Haddad conseguiram destravar uma coisa necessária para o país, que há 30 anos era discutida e há 30 anos não saía. Aí dizem que o Lula tem sorte. Então tá, é um sortudo. Tchau, até segunda.